você que vai prestar o concurso para a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Eu sou o professor Marco Antônio e o que eu mais tenho ouvido nesses últimos dias é: professor, será que ainda dá tempo? E a minha resposta é positiva: sim, vai dar tempo. E você que é meu aluno online, você que é meu aluno presencial, você que ainda não é meu aluno, a sugestão é que você tenha comigo, em nosso site, um ciclo de 40 rodadas de estudo. Nessas 40 rodadas, nós vamos ter uma porção de aulas teóricas, uma porçãozinha de resumo teórico, uma porção de questões e uma porção de leis para que você estude. Então, legislação, resumo teórico e questões. Basicamente, essas são as ferramentas de estudo para você. Cada uma dessas rodadas, em média 3 a 5 horas, você vai dividir conforme a sua disponibilidade. Se você trabalhar, se necessário for, divida, assista uma parte no momento do dia, a outra parte no outro. Se você tem disponibilidade, veja mais de uma rodada num dia. No campo explicativo desse vídeo no YouTube, você vai ver então a sugestão dessas atividades. Eu vou te oferecer um link em que você terá acesso aos resumos teóricos, questões, etc. Bem, feita essa apresentação, chamando você para essa jornada de sucesso, você que já é meu aluno online, serão 40 rodadas de estudo, então vamos começar. Neste momento, o nosso encontro versa sobre a Lei Orgânica da Polícia Civil, a Lei Complementar Estadual de número 129 de 2013. Pois bem, separe então um caderno, caneta, coração e mente. Vamos começar então o nosso bate-papo. Anote aí, né? Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Como introdução, você vai colocar apontamentos da Constituição do Estado. Apontamentos da Constituição do Estado. Então vamos lá. O artigo 136 da Constituição do Estado nos apresenta a Polícia Civil dizendo o seguinte: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar. Então, quais são os órgãos que, nos termos da Constituição Estadual, compõem a estrutura responsável pela segurança pública? Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Veja, nós aqui em Minas, nós falamos em sistema de defesa social. E quando se fala em sistema de defesa social, além de pensar na Polícia Civil, na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros, nós temos ainda o sistema socioeducativo, que cuida dos menores infratores sob os cuidados do centro de recuperação. Nós temos ainda o sistema prisional, né? Destacadamente a figura dos nobres colegas agentes penitenciários. Então isso seria o sistema de defesa social. Mas não confunda, na sua prova, a Constituição perguntou, a sua prova perguntou, quais são os órgãos responsáveis pela segurança pública segundo a Constituição do Estado? Polícia Civil, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, beleza? Outra observação, a segurança pública é um direito fundamental. A segurança pública é direito fundamental. No primeiro momento, foi um direito fundamental tratado como direito de primeira geração, basicamente no rol das chamadas liberdades públicas, né? Uma prestação que o Estado devia fazer para garantir ao indivíduo a liberdade em seu viver, a não repressão ao indivíduo, né? E que o indivíduo ficasse protegido em relação à prática de atos ilícitos. Então, para que o indivíduo pudesse gozar de forma mais, como que eu posso dizer, mais intensa a sua liberdade, então foi necessária a segurança pública. Volto a dizer, neste primeiro momento, a segurança pública tratada como direito de primeira geração. No entanto, hoje já temos uma outra visão. A segurança pública já é vista como direito de terceira geração. Por quê? Porque se trata agora de uma espécie de garantia que está distribuída difusamente por todos os indivíduos, sejam brasileiros, sejam estrangeiros. Direito à segurança, direito fundamental. Num primeiro momento, tratado como direito de primeira geração. Hoje, como é que é visto? Direito de terceira geração. Por quê? Porque hoje já se vê como um direito que deve atender de forma indistinta a todo e qualquer indivíduo, seja ele brasileiro, seja ele estrangeiro. Beleza? Seguindo aí.
O artigo 139 da Constituição do Estado assim diz: a Polícia Civil, órgão permanente do poder público, dirigido por delegado de polícia de carreira e organizado de acordo com os princípios da hierarquia e da disciplina, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração, no território do Estado, das infrações penais, exceto as militares, e lhes são privativas as atividades pertinentes à polícia técnico-científica, depois processamento e arquivo da identificação civil e criminal, e depois registro e licenciamento de veículo automotor e habilitação de condutor. Então veja, no seu caderno você vai anotar Constituição do Estado, artigo 139. E o que a gente vai tirar daqui? Primeiro, que a Polícia Civil é um órgão permanente do poder público. Outra informação, a Polícia Civil é um órgão autônomo. Veja, o que é um órgão autônomo? Você tem os chamados órgãos independentes. Órgãos independentes são os órgãos que integram a cúpula da administração. São órgãos de sede constitucional. Então, por exemplo, o próprio governo do Estado é um órgão independente. E subordinado diretamente aos órgãos independentes, nós temos os órgãos autônomos. Quando eu falo em órgão autônomo, é porque ele está diretamente subordinado a um órgão independente. Então veja, na qualidade de órgão autônomo, a Polícia Civil está diretamente subordinada ao próprio governo do Estado. E também goza de autonomia administrativa e financeira. Como é que seria essa autonomia financeira? Então a Polícia Civil ela tem uma rubrica orçamentária que é própria dela. E ela é quem vai decidir como que vai fazer seus gastos. Ela, de certa forma, administrativamente, né? Essa gestão da Polícia Civil, cuidado com isso. A gestão da Polícia Civil, em termos administrativos, é coordenada pela chefia da Polícia Civil. Então você tem o chefe da Polícia Civil que vai cuidar dessa parte administrativa. Agora, a parte técnica da gestão, né, aí sim, a parte técnica vai ter uma vinculação com a Secretaria de Planejamento e Gestão. Então, você tem essa gestão da Polícia Civil dividida em dois aspectos. No que diz respeito ao aspecto administrativo, tomada de decisões, etc., você vai estar ligado ao próprio chefe da Polícia Civil. Lembra, o órgão autônomo, goza de autonomia, está ligado diretamente ao governo do Estado. Mas a própria chefia, né, é quem vai decidir as questões de natureza administrativa. A própria chefia da Polícia Civil é quem vai decidir as questões de natureza administrativa. No entanto, a parte técnica de gestão será coordenada pela Secretaria de Planejamento e Gestão. Então, deu para entender o que é ter na Polícia Civil um órgão autônomo? A Constituição nos afirma que é um órgão permanente. Eu acrescentei a informação de que é um órgão autônomo. Disse a você que nós temos os órgãos independentes, que são os órgãos de cúpula da gestão, e na qualidade de órgão autônomo, gozando de autonomia administrativa e financeira, a Polícia Civil está subordinada diretamente a um órgão independente. Cuidado! A sua prova pode classificar para te induzir a erro como órgão independente, mas não é. A Polícia Civil é um órgão autônomo. Além da polícia enquanto órgão permanente, a Constituição ainda diz o seguinte, que ressalvada a competência da União, né, a Polícia Civil tem a função de polícia judiciária. Polícia judiciária porque está diretamente relacionada ao trabalho da persecução criminal na justiça. Então, o processo criminal, ele tem como subsídio todo o trabalho da Polícia Civil. A Polícia Civil trabalha principalmente para subsidiar as ações penais, né? Ao final de um trabalho do delegado, coordenando a sua equipe de investigadores, a sua equipe de peritos, de médicos legistas, coordenando o trabalho do seu escrivão. Então, o delegado coordenando os investigadores, né, o seu escrivão, os peritos criminais e os médicos legistas, ao final você vai ter, então, a conclusão do inquérito. E esse inquérito policial vai fornecer subsídios para a ação penal. Veja,
essa é a principal função, por óbvio, da Polícia Civil. A função de ser polícia judiciária. Na qualidade de polícia judiciária, a Polícia Civil vai fornecer subsídios para a ação penal. Mas veja que não é a única função. Veja que a própria Constituição do Estado diz que eu tenho aí a Polícia Técnico-Científica, mas eu tenho também o processamento e arquivo de identificação civil e criminal. Sua identidade você faz lá junto à Polícia Civil. Outra, registro e licenciamento de veículo automotor e habilitação de condutor. Então, se te perguntarem, se em algum momento da prova for dito que a Polícia Civil é exclusivamente a Polícia Judiciária, a resposta é não. Porque a atividade da Polícia Civil não está restrita a fornecer esse subsídio para o processo criminal. Perceba que já a Constituição do Estado elenca outras atividades. Mas sim, sem dúvida nenhuma, a principal função é justamente a de Polícia Judiciária. Perceba que a Polícia Civil ela tem a circunscrição do Estado. Então ela vai exercer essa atividade no Estado. Aqui a Constituição diz das infrações penais, exceto as militares. Então, os crimes militares, a princípio, a Polícia Civil não se envolve. Mas, além das infrações penais, eu chamo a atenção que também a Polícia Civil vai cuidar dos atos infracionais. Então, cuidado com isso. O que seriam, professor, os atos infracionais? São as condutas ilícitas praticadas pela criança e adolescente. Então, as condutas ilícitas praticadas pela criança e pelo adolescente não são crimes, são atos infracionais. Então, a Polícia Civil também cuida dos atos infracionais. Trata das infrações penais, exceto as militares, mas não se esqueça, trata também dos atos infracionais. Lembrando que, obviamente, nós vamos excluir dessa atuação o que é competência da Polícia Federal. E é por isso que aqui é dito, ressalvada a competência da União. Então, sobre o artigo 139, o que nós destacamos foi, primeiro, que é órgão permanente. Mas, além de órgão permanente, eu disse, é um órgão autônomo. Fiz para você a diferença entre órgão autônomo e órgão independente. Disse ainda de que a atividade de polícia judiciária não é a única, embora seja a mais importante a atividade da Polícia Civil, beleza? Vamos então ao artigo 140 da Constituição do Estado. Assim diz: a Polícia Civil é estruturada em carreiras e as promoções obedecerão ao critério alternado de antiguidade e merecimento. Então veja, critério alternado de antiguidade e merecimento e carreiras. Então vamos aqui parar um pouquinho e analisar o artigo 140. Veja, você tem a menor unidade funcional. Você já pode anotar no seu caderno. Nós estamos no artigo 140 da Constituição Estadual. Então vamos lá. O que é cargo público? Cargo público é a menor unidade funcional. A menor unidade funcional ocupada através de concurso público com denominação, remuneração e atribuições previstas em lei. De novo, a menor unidade funcional ocupada por concurso público com denominação, atribuição e remuneração definidos em lei. Então você tem um cargo público. Veja bem, um conjunto de cargos com o mesmo padrão de vencimento, você vai chamar de classes. Isso não está na lei orgânica nem na Constituição, isso está na lei 869, no Estatuto do Servidor Público do Estado. Até bom eu falar isso aqui. Veja, você enquanto policial civil, você está sujeito ao regime jurídico da Lei Complementar 129, da Lei Complementar 129 de 2013, que é justamente a lei orgânica da Polícia Civil. Mas, em determinados momentos, você também estará sujeito à disciplina da Lei 869, beleza? Pois bem, então eu disse aqui que, segundo a Lei 869, a definição de cargo pode ser entendido dessa forma: a menor unidade funcional ocupada por concurso público com denominação, remuneração e atribuições definidas em lei. E eu dizia que um conjunto de cargos com o mesmo padrão de vencimento eu tenho classe. Mas isso você só vai considerar numa mesma carreira. E o que é carreira? É um conjunto de cargo que tem a mesma atribuição, o mesmo grau de complexidade. Então, por exemplo, na Polícia Civil, quais as carreiras que eu tenho? Então, o que é carreira? É um conjunto de cargos que tem atribuições idênticas com o mesmo grau de complexidade.
De novo, o que é carreira? É um conjunto de cargos que tem atribuições idênticas com o mesmo grau de complexidade. Então, quais as carreiras que nós vamos encontrar na Polícia Civil? Veja, você tem o delegado de polícia, o escrivão, um investigador de polícia, beleza. Aí você ainda tem os médicos legistas e os peritos criminais. Então, como eu disse, carreira é um conjunto de cargos que tem as mesmas atribuições com o mesmo grau de complexidade. Então, você pega lá um delegado, independente do nível que você o tenha, né, as atribuições serão as mesmas, né? Um investigador de polícia, independente do nível, né, numa mesma carreira, as atribuições são as mesmas. Então, nós temos essas carreiras distintas dentro da Polícia Civil. Quais são as carreiras mesmo? O delegado de polícia, o escrivão, o investigador de polícia, os médicos legistas e os peritos criminais. Tranquilo? E o que é carreira mesmo? É um conjunto de classes de uma mesma profissão com o mesmo grau, né? As mesmas atribuições com o mesmo grau de complexidade. Fechou? Tranquilo aí? Então vamos lá. O artigo 76, aqui, né, para lembrar, o artigo 76 da Lei Complementar 129 diz justamente o que a gente está dizendo agora. Então, as carreiras policiais civis são as seguintes: delegado de polícia, escrivão de polícia, investigador de polícia, médico legista e perito criminal. Lembrando que a própria Lei Complementar diz que poderão ser criados outros cargos de natureza administrativa. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir aqui. Ainda na Lei Complementar 129, mas já que a gente está tratando de carreira, você, por favor, anote aí, artigo 78, inciso 3, 4 e 5. Artigo 78, inciso 3, 4 e 5. Nós temos o seguinte: o que é quadro de pessoal? Quadro de pessoal é o conjunto global, é todo mundo. Quadro de pessoal é o conjunto de cargos de provimento efetivo e de provimentos em comissão do órgão ou da entidade. Então, quando você fala em quadro da Polícia Civil, você está se referindo a todo mundo, sejam servidores de cargo efetivo, sejam servidores de cargo em comissão. O que é nível? Agora, cuidado com isso. Nível, a posição do servidor no escalonamento vertical. Isso vai estar na sua prova. Aposto com você, vai estar na sua prova. São duas coisas diferentes: nível e grau. Nível é escalonamento vertical e o grau é escalonamento horizontal. Então veja, você numa mesma carreira pode se encontrar em diferentes níveis. Você numa mesma carreira pode se encontrar em diferentes níveis, correto? Nível é escalonamento vertical. Agora veja, dentro de um mesmo nível você pode estar em diferentes graus. Beleza? Dentro de um mesmo nível, você pode estar em diferentes graus. Não se esqueça disso, anote aí. Nível é escalonamento vertical. Portanto, dentro de uma mesma carreira, você pode estar em diferentes níveis. Grau é escalonamento horizontal. Portanto, dentro de um mesmo nível, você pode estar em diferentes graus. Fechou? Então, cuidado. Nível escalonamento vertical e grau escalonamento horizontal. Tranquilo aí? Beleza? Vamos seguir aqui. Veja, artigo 79 da Lei Complementar 129. As atribuições dos cargos de provimento efetivo que integram as carreiras policiais civis são essenciais, próprias e típicas do Estado. Tem natureza especial e caráter técnico, científico, jurídico para o delegado de polícia e caráter técnico, científico para as demais, derivados da aplicação dos conhecimentos das ciências humanas, sociais e naturalísticas, na forma da Constituição da República. Artigo 79, meu amigo, tem uma série de coisas aqui. Então, artigo 79 da Lei Complementar 129. Então, vamos por partes aqui, tranquilo. Você vai anotar no seu caderno que nós estamos no artigo 79, desculpe, e aí você vai observar. Primeiro, princípio da oficialidade. O que é o princípio da oficialidade? É o seguinte: só pode exercer função de polícia quem seja efetivamente agente público investido na função de polícia. Então, só pode exercer função de polícia aquele agente público que tenha sido investido nessa função. Por conta dessa oficialidade, você pode colocar aí
é indelegável a função de polícia, então eu não posso transferir as atribuições da polícia nem mesmo para um outro agente público. Eu sou oficial de justiça. Vamos supor que eu estou lá, por alguma razão, entregando algum ofício, né, lá na delegacia de polícia, e o delegado está lá sem saber quem o ajudará. Fala assim: oficial, faz favor, vem aqui, passa a mim algumas atribuições. Não pode. Não pode em razão da oficialidade. As funções de polícia só podem ser exercidas, obviamente, por aquele agente público que foi investido na função de polícia. Então isso é a oficialidade. Não confunda oficialidade com oficiosidade. Professor, o que é oficiosidade? Quando você, agente público, pratica seus atos sem que tenha havido qualquer representação, requerimento, provocação, você diz que fez aquilo de ofício. Então, oficiosidade é justamente essa prerrogativa de agir de ofício, beleza? Nesse momento, nós estamos tratando da oficialidade, ou seja, para exercer função de polícia, só mesmo agente público investido regularmente nessa função, beleza? Por isso que aqui é dito assim, olha, as atribuições do cargo de provimento efetivo que integram as carreiras policiais civis são essenciais e próprias de Estado, entende? São essenciais e próprias de Estado, é isso aí. Não pode ser exercido por ninguém que não seja agente público. E mais, não pode ser exercido por ninguém que não seja agente público, que tenha sido regularmente investido na função de polícia. Tem caráter técnico, científico e jurídico para o delegado e tem caráter técnico, científico para os demais. Cuidado com isso. Delegado, técnico, científico, jurídico. Os demais, técnico, científico. Outra coisa que a função de polícia e você vai notar desde já, é que ela é interdisciplinar. Por que ela é interdisciplinar? Justamente por causa desse finalzinho aqui, olha bem, derivados da aplicação dos conhecimentos das ciências humanas, sociais e naturalísticas, na forma da Constituição da República. De novo, derivados da aplicação dos conhecimentos das ciências humanas, sociais e naturalísticas. Então, a atividade da polícia é interdisciplinar. E outra coisa, você vai notar também da indivisibilidade da atividade da Polícia Civil. Por que é indivisível? Olha, ela é interdisciplinar justamente para que ela consiga ser indivisível. Por quê? Porque a ideia é que a infração penal seja averiguada em todas as suas limitações, em todas as suas considerações, de cabo a rabo, em todos os seus elementos. Se eu tivesse que desmembrar, tipo assim, eu estou diante da análise de uma infração. Olha, esse aspecto aqui está mais envolvendo as questões médicas, então vou passar para outro órgão. Ah, isso aqui é mais questão jurídica, vou passar para outro órgão. Não! Por isso que eu tenho na figura do delegado, técnico, científico e jurídico, e nos demais, técnico, científico. Nós temos o caráter interdisciplinar justamente para que eu possa ter uma polícia com o princípio da indivisibilidade. A indivisibilidade aqui comunica basicamente isso. Todas as considerações acerca da infração devem estar ao alcance da competência da Polícia Civil. Justamente por isso que ela é, mais uma vez eu digo, interdisciplinar. Deu para entender o que é indivisibilidade? Pensa, gente, se eu tivesse que desmembrar, olha, isso aqui é um aspecto médico, vou passar para um médico que não é policial civil analisar. Isso aqui é um aspecto jurídico, vou passar para um advogado que não é polícia civil analisar. Eu provavelmente ia ter problemas com o resultado do inquérito. Para que isso não acontecesse, para que eu não perca o fio da meada, a própria Constituição, em um dado momento, vai nos dizer também, ou a própria lei complementar, melhor dizendo, vai nos dizer, olha, a Polícia Civil tem como dos princípios institucionais a indivisibilidade. Vai cair na sua prova e é óbvio, eu sei que você entendeu. Tá vendo? Porque aqui é bom demais, moço. Essa lei complementar 129 parecia um grande desafio, mas deixará de ser. Beleza? Tranquilo aí? Nessa primeira questão, o que temos? Vamos lá, o enunciado. Analise as assertivas abaixo e assinale a opção correta. Primeira assertiva. A Polícia Civil, na qualidade de órgão independente, conta com autonomia administrativa e financeira. Veja, essa assertiva, ela está errada porque a Polícia Civil não é um órgão independente, e sim um órgão autônomo. Lembre-se de que o órgão independente é aquele da cúpula do poder, enquanto o órgão autônomo é aquele que está diretamente subordinado
ao órgão independente. E sim, como órgão autônomo, a Polícia Civil goza de autonomia administrativa e financeira. No tocante à autonomia financeira, lembre-se de que a Polícia Civil tem a sua própria rubrica no orçamento. Beleza. Assertiva 2. É privativa da Polícia Civil a função de polícia técnico-científica, podendo delegar a outro órgão as funções de processamento e arquivo de identificação civil e criminal, bem como registro e licenciamento de veículo automotor e habilitação de condutor. Essa assertiva também está errada, porque são funções privativas da Polícia Civil e nessa qualidade não podem ser delegadas. Assertiva 3. É função da Polícia Civil a apuração das infrações penais, exceto as militares. Nesse aspecto está correta. Não se esqueçam que, além das infrações penais, também a Polícia Civil cuidará dos atos infracionais, que são aquelas condutas ilícitas análogas a crimes praticadas por menores infratores. Assertiva 4. A função da Polícia Judiciária a ser exercida pela Polícia Civil tem como ressalvo a competência da União. Correto também. Então, a resposta a essa alternativa, a essa pergunta, melhor dizendo, é aquela alternativa que diz que a 3 e 4 está correta. Portanto, letra D. Beleza? Nessa outra questão, temos o seguinte. A investigação criminal deve fazer uma completa abordagem da notícia sobre infração penal, conjugando conhecimentos criminológicos e criminalísticos tecnicamente estruturados pelo método científico e juridicamente ordenados pelas disposições legais, de forma que a cisão do procedimento pode tornar juridicamente nulo o trabalho investigativo ou materialmente ineficiente. Nesse trecho, extraído do texto do magistrado Carlos Henrique Jardim da Silva, faz-se referência eminentemente ao princípio da, vamos lá, letra A, oficialidade. O princípio da oficialidade é aquele que comunica que são funções que devem ser exercidas por agentes públicos. No caso da Polícia Civil, agentes públicos investidos especificamente na função de polícia. Não é o princípio a que o trecho se refere. Assertiva B. Indivisibilidade é a resposta. Todo procedimento deve ser analisado, né? E aqui, olha bem o trecho que diz: a cisão do procedimento, ou seja, a divisão do procedimento, pode tornar juridicamente nulo o trabalho. É certo que há referência também à questão da interdisciplinaridade. Há sim, né? Mas, no entanto, o que está de forma destacada presente aí é justamente o princípio da indivisibilidade. Veja, o princípio da impessoalidade é um princípio que sim, que diz respeito a um princípio que deve ser observado pela administração pública e também, por óbvio, pela Polícia Civil no exercício de sua função. Todos os princípios básicos da administração devem ser observados pela Polícia Civil. No entanto, óbvio, não se faz referência nesse trecho destacado ao princípio da impessoalidade. Então, a resposta é justamente indivisibilidade. Você podia ter ficado na dúvida, porque não há como negar que está presente aí também a questão da interdisciplinaridade. Porém, com muito mais força, nós destacamos a indivisibilidade. Mas é isso, então. Espero que você tenha gostado desse primeiro encontro acerca de lei complementar, lei orgânica da Polícia Civil. Um abraço, fique com Deus e bons estudos.